no capítulo 24. E saiba que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Ele já está falando conosco. Mas que essa mensagem, que essa palavra, ela não venha ser só uma palavra para fazer cócegas no seu âmago, mas que venha ser uma palavra que te transforme, que me transforme. Aleluia. Que nós possamos sair daqui para praticar essa mensagem. Glória Amém? a Deus, aleluia. Amém. Gênesis capítulo 24. Nós vamos ler a partir do... Glória a Deus. Vamos ler o versículo a partir do versículo 12. Aleluia. E diz assim: Glória a Deus. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque. E que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu senhor. Aleluia. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, ou de orar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, e calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de 5 siclo de peso, e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro. E disse, de quem és filha? Faze-nos saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse, eu sou filha de Betuel, filha de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto, lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. E disse, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não tirou a sua beneficência, a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho, à casa dos irmãos de meu Senhor. Aleluia. Amém? Igreja pode ser assim. Glória a Deus. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus, quando eu estava ali sentada, ele disse que nós iríamos falar de serviço. Esse homem aqui foi um homem enviado por Abraão. Ele tinha um papel, ele tinha que abençoar Abraão. Deus teria que usar aquele homem que estava a serviço de Abraão para ter os olhos abertos para que pudesse conhecer a futura esposa de Isaque. Imagina o temor que aquele homem tem, porque Abraão, ele era um homem de Deus. Abraão foi aquele chamado por Deus, onde o Senhor disse, vem, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua casa, dos teus parentes, olha só para as estrelas dos céus. O Senhor fez promessas para Abraão que ele seria espalhado na terra, que grande seria o nome de Abraão, que as sementes dele seriam benditas, seriam prósperas. Abraão tinha uma grande promessa da parte do Senhor, ele era conhecido como um homem de Deus, ele cresceu na presença do Senhor, ele foi multiplicado na presença do Senhor. Abraão teve um filho chamado Isaque na sua velhice. Isaque era uma promessa. Imagina o tamanho da responsabilidade daquele servo em encontrar uma esposa para o filho de Abraão. Aquele homem que era um homem escolhido de Deus, um patriarca, hoje o chamamos de pai da fé. Aquele homem estava temendo, aquele homem estava temeroso em fazer algo errado. E a palavra do Senhor diz em Provérbios que
O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ele temeu ao Deus de Abraão porque ele se inclina ao Deus de Abraão. E ele fala, Deus do meu Senhor, Deus de Abraão. Ou seja, sei lá se era o Deus dele, mas ele vai falar, Deus de Abraão, eu sei que o Senhor fez na vida do meu Senhor. Eu sei que o Senhor faz da mesma forma que o Senhor foi e que o Senhor é com o meu Senhor Abraão, ser também comigo. É por isso importante de nós termos testemunho. Abraão, ele tinha testemunho de que ele era um homem de Deus. Havia manifestação do poder de Deus na vida de Abraão. Havia milagres sobre a vida de Abraão. E isso fez com que aquele homem temesse ao Deus de Abraão. É importante que em nossas vidas haja manifestação do poder de Deus, para que as pessoas possam temer ao Deus que nós servimos. Glória a Deus, aleluia. Às vezes tem pessoas que são de uma outra religião, praticam outros cultos, outras orações, mas eles precisam olhar em nossas vidas que existe um Deus que está acima de todas as coisas. Eles precisam temer ao Deus que nós tememos. E da onde vem o temor a não ser das nossas vidas? Eles precisam olhar para nós e ver algo que eles não carregam. O nosso Deus é superior aos deuses deles, mas eles precisam ver através de nossas vidas que o nosso Deus está acima do céu. Aleluia. O nosso Deus, ele é adorado, ele é santo, e vai ser através do nosso caminhar com Deus. Aquele homem teme ao Deus de Abraão, ele vai dizer, Senhor, Deus de Abraão. Ele tem uma missão muito difícil. É muito mais difícil ele fazer algo para Abraão, que é algo que ele entende que é espiritual, do que ser vizinhos de cuidar de cavalos, de administrar uma casa, de administrar recursos financeiros, porque as coisas espirituais são para pessoas espirituais. Só discerne o que é espiritual, quem é espiritual, quem não é espiritual, não discerne bem nada. E aquele homem entende isso, que o favor que ele vai fazer para o seu chefe, para o seu patrão, é algo espiritual. Porque Isaac foi uma promessa, foi algo que Deus concedeu a Abraão. Abraão não poderia ter tido Isaac na carne, mas apenas no espírito, dependendo de Deus. Não porque Abraão não podia gerar, mas porque a sua esposa Sara era uma mulher estéril e teve filho próximo aos 100 anos. Foi um milagre extraordinário. Aquele homem sabia disso. E aí ele vai clamar ao Senhor, Deus, tem misericórdia. Olha quem Abraão escolhe, mas Senhor, eu não posso fazer essa missão sozinho. Eu não posso fazer isso sem a tua mão forte. Eu não posso escolher qualquer mulher para Isaac. Olha só de quem esse rapaz é filho. E olha a forma sobrenatural que ele nasceu. Eu preciso da direção do Senhor. Deus de Abraão, ouve a minha oração. Sê comigo na minha jornada. Aleluia. Aquele homem ora. E como já foi falado neste lugar de fé, a fé é o firme fundamento. Não é daquilo que nós observamos, daquilo que nós vemos, mas daquilo que nós cremos. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor, ele se alegra e ele se agrada de pessoas que caminham por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Deus, ele se agradou do coração e da oração daquele moço. Quando ele ainda estava falando, olha só quem aparece: Rebeca. E ela aparece fazendo tudo aquilo que aquele homem pede em oração. Ela aparece fazendo tudo aquilo que o coração dele estava disposto em oração com Deus. Eu tenho certeza que não é que aquele homem orou muito bem, que ela fez o que aquele homem queria. Não. A oração de Jesus é a seguinte: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade na terra como ela já foi estabelecida no céu. Eu creio que Deus já havia estabelecido aquela mulher como esposa de Isaac. E o Senhor alinhou a oração daquele homem ao que haveria de ser feito. Ou seja, ele tem uma oração revelada por Deus. Não é a oração que ele quer fazer simplesmente, não, que venha uma moça, que tenha água, que eu possa beber dessa água e vá dar para os camelos. Não! Dentro do espírito dele já estava pronto aquilo que Deus iria fazer. Aleluia. E o sinal que Deus iria manifestar para que ele soubesse que o Senhor estava com ele na caminhada. Glória a Deus. E por que o Senhor revela algo
algo no espírito dele, porque ele estava temendo ao Senhor. Ele não estava temendo a Abraão, ele não tinha temor de Abraão, ele tinha o temor do Senhor no coração dele. Ele estava temendo a Deus, o Deus que Abraão servia. E muitas vezes nossas orações não estão alinhadas porque o nosso coração não está com um temor sincero para Deus. Porque Jesus, quando ele vai ensinar os discípulos a orar, ele vai dizer: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que está no céu, santo é o teu nome. Ou seja, comecem a oração sabendo que o Deus de vocês é o vosso Pai, mas ele está elevado, ele é maior que vocês. Ele pode ser Pai, mas ele está acima. Pai nosso, que estás no céu, agora adore, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Ou seja, Jesus estava completamente dependente de Deus em sua oração. Nós não estamos colocando a nossa dependência em Deus, por isso é chato orar. Por isso colocamos o joelho no chão em casa e não sai palavra dos nossos lábios, e a nossa oração é fraca, ela é vazia, é uma oração que não tem fervor, porque falamos o que convém a nós falarmos, a nossa carne. Não é uma oração alinhada com o Espírito Santo. Lá em Romanos vai dizer que o Espírito, quando nós não sabemos o que orar, ele vai gemer, com gemidos inexprimíveis ele ora ao Pai. Nós não estamos dependendo do Espírito Santo para orar. Irmão, oração não é simplesmente você chegar e ficar falando aleatoriamente. É você ter a sua reverência. Você sabe que ele é seu Pai. Você sabe que ele é um Deus próximo a você, porque senão ele não teria enviado o seu Filho amado para ser carne como nós somos. Ele é um Deus próximo a nós. Ele conhece nossas limitações, mas acontece que às vezes tratamos Deus como muito próximo e pouco elevado. Ele é próximo a você, mas ele ainda assim, ele é elevado. Ele é santo, ele é adorado, ele está acima de mim e de você. Queremos tratar Deus como se fosse nosso colega. Ele não é seu colega, ele não é meu colega. Eu posso ter intimidade com ele, me relacionar com ele como se fosse com um ser humano, mas ainda assim eu tenho que ter a reverência da santidade. Eu preciso saber com quem eu estou me relacionando. Ele é santo. Aquele homem está orando e ele está, a Bíblia diz, quando ele termina de falar, ou seja, ele está conversando, ele está fazendo um trato com Deus. Ele está tratando Deus como alguém particular, alguém pessoal, mas ainda assim ele tem temor de quem Deus é. Precisamos tratá-lo como alguém pessoal, mas temos reverência em sua presença. E o que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo, está nos falando é que nós temos que voltar a ter temor e reverência. O temor ao Senhor é o princípio da nossa sabedoria. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que temer a Deus para termos sabedoria. Sabedoria como vamos tratar o outro, sabedoria como vamos entrar e iremos sair, sabedoria que não é nessa terra, mas uma sabedoria elevada, que quem olhar para você vai lidar com você como se você fosse um príncipe e uma princesa, porque você não é como se você fosse, é porque na verdade você é um príncipe e uma princesa, reis e sacerdotes. É assim que o Senhor nos chama, e nós temos que ter comportamento de pessoas que são de uma realeza, mas nós não temos esse comportamento. Por isso perdemos guerras e batalhas por não saber quem nós somos em Deus. O nosso Deus está perto, ele não está longe, mas ele é santo. E ele deve ser adorado em toda a nossa maneira de viver. Como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. O que eu imagino de mim é isso que eu vou ser. Você imagina que você simplesmente é uma pessoa que está aqui aleatória no mundo, que existe um Deus, que você pode até falar com ele, que ele vai safar a sua onça quando você estiver passando por um problema. Pode até ser. E você vai tratar de Deus assim, como se fosse nada. Mas se você tiver o entendimento que está aqui em Gênesis, que foi o próprio Deus, que criou os céus e a terra e tudo quanto nela há, que ele pegou você do pó e te formou com suas próprias mãos, e que não há nada também oculto diante dos olhos desse Deus, você vai ter a reverência necessária. Aleluia. Nós precisamos saber com quem estamos nos relacionando.
Nós nos relacionamos com Deus como se fosse qualquer coisa. E não que eu tenha total entendimento, conhecimento da pessoa, de quem Ele é. Não. Eu creio que dia após dia Ele vai revelar um pouco mais de quem Ele é. Essa é a graça desse Deus. Quem procura por Ele o acha, o encontra. E quem tem vontade de conhecê-lo, Ele tem o prazer de se apresentar. Eu não tenho toda a revelação de quem Ele é, porque se eu tivesse, quem sabe Ele me arrebataria. Mas ainda assim que Ele me arrebatasse, ainda assim que Ele me extraísse da terra, eu tenho certeza e a plena convicção de que o que eu aprendi de Deus na terra ainda é limitado. Ele vai me tirar para que eu tenha um corpo transformado, para que eu possa compreender o tamanho da glória, da dimensão e do poder dele. Quando nós formos arrebatados, vamos ver que Deus não é nada, ou apenas 1% daquilo que de fato Ele é. Ele está acima de todos. Glória a Deus. Mas Ele ainda assim ouve a minha e a sua oração. E aquele homem não fica tímido. Sabe por quê? Ele sabia que Deus, ele podia se relacionar próximo, mas ele sabia que Deus também era santo, mas ele não fica tímido. Porque às vezes ficamos assim, nossa, o Deus daquele homem, daquela mulher de Deus também, eu posso falar com ele? Não. Ele foi ousado, como dizem Hebreus, não sejam tímidos, mas entrem com ousadia. O véu do templo está rasgado, vocês podem falar com Deus. E existe um outro extremo. Ou você fala com Deus como se fosse qualquer coisa, ou você simplesmente não fala, porque você acha que não é digno de falar com Ele. De fato, não éramos dignos, mas o sangue de Cristo, aleluia, glória, que nos purifica de todo pecado, glória a Deus, nos fez dignos de adentrar nos santos dos santos. Aleluia. O sacrifício de Cristo perfeito, ninguém poderia ter feito um sacrifício tão perfeito como Cristo. O sacrifício perfeito dele faz com que venhamos nós colocarmos o joelho no chão, quer gregos ou judeus, e clamar a sua presença, e ele se faz presente. Ah, irmã, eu não vou falar com Deus, sabe por quê? Porque eu não tenho chamado, eu não sou pregador, eu não sou missionária, eu não sou levita. Quem sou eu para falar com Deus? Quem você era para Ele morrer por você e por mim? Quem éramos nós? A não ser pessoas desprezíveis pelo pecado. Mas ainda assim Ele morreu por mim e morreu por você. E nós não merecíamos, porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos foram da glória. Não existia nada que Ele pudesse olhar para nós e dizer, eu vou morrer por ele merece. Ninguém merecia. A única pessoa que era indigna de morte foi a pessoa que morreu por mim e por você. Ele não tinha pecado algum, ele não precisava morrer. Ele não tinha que morrer, mas a escolha dele foi morrer por mim e por você. E porque ele escolheu se esvaziar da sua glória, é que hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos e falar com esse Deus. Irmã, aonde você quer chegar com tudo isso? É porque antes de eu falar de serviço, eu quero dizer, juntamente com a pessoa do Espírito Santo, porque é Ele, para você, que antes de você botar a mão no arado, é para você ser guiado pelo Espírito Santo. Amém. Tem gente botando a mão no arado, simplesmente fazendo por fazer, porque tem que fazer, porque tem que trazer essa água, porque tem que abrir a Bíblia e pegar, porque tem que cantar. Não! Que possamos fazer para glorificar o seu nome. Que possamos fazer sendo guiados, direcionados pelo Espírito Santo. Aquele homem vai orar. E o Espírito Santo de Deus vai mostrar para ele, olha só, como de fato você deve orar. Porque olha a resposta da sua oração. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E ele ficou admirado de ver Rebeca. Ele ficou admirado de ver aquela moça prestando o serviço. Que nós venhamos continuar. Agora quero entrar no assunto do serviço mesmo. Que nós possamos prestar serviço. Que não venhamos fazer aquilo que nos pedem, mas que possamos fazer além daquilo que nos pedem. Aquela mulher fez com alegria. Ela tinha um coração de serva. Ela tinha um coração de servir, de adoradora. Ela foi ensinada ao serviço. Que nós possamos fazer para Deus, que possamos fazer para as pessoas que vêm até nós com o coração inclinado ao serviço,
Que não venhamos ter a síndrome do filho pródigo, do filho pródigo não, do filho mais velho, irmão do filho pródigo, que só fazia aquilo que o pai mandava, ainda fazia emburrado. Porque simplesmente era filho e tem que ser feito, eu vou fazer porque eu sou filho, porque eu estou aqui. Só que na verdade, ele estava de olho na herança. Ele continuou ali. Ele fala mal do seu irmão que teve a ousadia de sair pelas portas. Mas ele tinha um coração também apegado às coisas materiais. Porque ele não teve a coragem que o filho pródigo teve. Ele ficou. Mas o coração dele também estava nas coisas do pai e não no pai. Porque se o coração dele estivesse no pai, ele não iria ficar revoltado quando o pai recebesse o seu irmão, dando um anel, dando vestes e sapatos. Mas como o coração dele estava ali amargurado na casa do pai, aleluia, ele ficou ali com um sentimento de injustiça. E o problema é esse. Às vezes somos convertidos há 2, 3, 4, 5, 10 anos. E ficamos sentados e no início fazemos com fogo, com alegria para Deus. Nossa, eu vou para o monte, vou para a vigília, eu vou para o evangelismo com toda a alegria. De novo convertido, mas o amor vai se esfriando. E depois eu fico igual o irmão mais velho do filho pródigo. Mas eu nunca saí da sua casa, porque tem algumas pessoas com esse discurso. Eu nunca me desviei, Deus. Eu nunca fui pro mundo, Deus. Eu nunca isso, eu nunca aquilo. Lembre-se que a graça é um dom gratuito e que você não fez nada para merecer. Você não se desviou, mas Adão se desviou. E porque Adão se desviou, você nasceu um desviado. Você nasceu fora da graça. Você teve que um dia reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador. E não foi pela sua carne, mas por revelação da pessoa do Espírito Santo que te convenceu do pecado, justiça e juízo. É por isso que Paulo vai ensinar na ceia: examine-se, pois, um homem a si mesmo. Não dá para você examinar o outro. O irmão mais velho, ele quer examinar o outro e ele não se examina. E ele está ali prestando um serviço para o pai. Aleluia. Mas eu canto na sua casa, mas eu prego, e o Senhor não cumpre as promessas, e não sei o que, não sei o que lá. Nunca me deu um cordeiro para eu comer com os meus amigos, mas para esse rebelde o Senhor faz um banquete. Meu filho, você nunca me pediu nada, por que você está aqui e não me pede? Lá em Tiago vai dizer que muitas vezes nós não recebemos porque não pedimos. E recebemos mal porque também pedimos mal. Por que você não pede o seu pai, mas você fica murmurando com quem tem alguma coisa que você não tem? E às vezes achamos que Deus deu só muito para um e não deu nada para nós. Opa, Ele te deu alguma coisa. Pode ser que você não esteja administrando bem o que Ele te deu. E como é que Ele vai te dar mais se você não está fazendo bom uso do que Ele já colocou em você? E aí você está aí murmurando porque aquele acabou de chegar e tem mais revelação, mais visão, mais poder, mais eloquência. E ele canta e desce o fogo do Espírito Santo. Mas Senhor, eu estou aqui há tanto tempo, o Senhor não me deu isso. Nem sequer me batizou com o Espírito Santo. Nós estamos reclamando para a pessoa errada. Ou não para a pessoa certa, mas da forma errada. Nós precisamos ter um coração mais voluntário e entender o que Deus quer da gente. E Raquel está ali disposta, servindo. Ela podia estar emburrada em casa. Deus não me deu nenhum casamento, nenhum marido. Eu estou aqui carregando esses bebês. Quem é esse homem? Não sei nem quem é esse homem. Eu vou carregar balde, vou carregar jarra, vou carregar coisa pesada para dar de bebê para esse homem que eu nem sei quem é, esse peregrino aí, para esses camelos dele que eu nem sei de onde vem. Eu vou carregar nada. Já me basta o serviço que eu tenho que prestar ao meu pai. Não. Ela faz com alegria. Sabe por quê? Porque ela sabia o porquê ela foi chamada. O que ela estava fazendo era um serviço que rotineiramente ela fazia. Ela prestava serviço. Eu tenho certeza, ou eu posso conjecturar, me perdoa, vocês ou o Espírito Santo, se eu estou falando algo que não convém, mas eu conjecturo, para não dizer que é uma certeza, que ela não fez isso por aquele homem apenas. Eu conjecturo que ela sempre fazia isso
para qualquer pessoa que chegasse no caminho dela. E o Espírito Santo revelou traços de quem era a Rebeca para aquele homem. Eu conjecturo que aquilo ela fazia rotineiramente. Aquele homem não era mais especial que os outros. Ela era especial por fazer aquilo que ela fazia. Porque ela tratou aquele homem, conjecturando eu, que ela tratou aquele homem como ela trataria qualquer um. Ela não olhou para a aparência, para a riqueza, para quem ele era. Ela simplesmente fez. E às vezes nós queremos apenas fazer para pessoas que vão fazer alguma coisa por nós. Verdade. E eu tenho certeza que ali foi a honra de Rebeca. Ela não esperava que dali viria um casamento com um príncipe. Isaac era um príncipe. Imagina uma serviçal, uma moça que estava carregando litros de água, formosa até a vista, mas ela estava fazendo um serviço pesado de uma moça de campo, colocando água para camelos e para um homem que ela não conhecia. E de repente o Senhor a honra, dando um casamento com um príncipe. Glória a Deus, aleluia. Você não sabe o que o Senhor vai fazer por você. Apenas continue trabalhando. Não trabalhe de olho na recompensa, mas trabalhe olhando para aquele que é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Aleluia! E é essa vitória que vence o mundo. A nossa fé, porque tudo que não é de fé é pecado. Não vem limpar esse banco da igreja com o seu coração crendo que Deus vai libertar alguém na sua casa, mas faça crendo que Ele já libertou, aleluia. Faça crendo que Ele já fez, faça crendo que Ele é poderoso para fazer além. Glória a Deus, aleluia. Faça com o coração grato pelo que Ele já fez por você e não pelo que Ele vai fazer, porque senão, se você começar servindo a Deus, cantando, pregando, dançando, ministrando para o Senhor com o coração nas riquezas dele, uma hora você vai ficar que nem o filho mais velho, que nem o filho mais velho daquele pai que perde o seu filho, o filho pródigo. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus, eu estou aqui há tanto tempo. Nem me levou para as nações, nem me levou nem para o outro lado, nem me levou nem em Austin, Deus. Faça para Ele. Aleluia, glória a Deus. Não faça pelo que Ele vai te oferecer. Verdade. Não venha para o culto para Ele fazer algo na sua casa. Venha para o culto porque Ele já fez algo por você. Aleluia. O nosso entendimento está pequeno a respeito do que Cristo fez por nós naquela cruz. Servimos a Ele porque Ele vai dar algo para mim. Não servimos porque Ele já deu, irmãos. Ele já deu o que ninguém poderia dar. Nós estávamos caídos, desgraçados, sem a graça de Deus. E Ele nos resgatou. Ele nos libertou. Ele nos tornou dignos. Efésios vai dizer que estamos sentados nas regiões celestiais com Ele. E que já foram repartidos dons. Já foram repartidos mistérios para as nossas vidas. E nós temos que tomar posse. Rebeca começa a servir, leva aquela água. Aleluia. E tem um momento que ela estende a mão e aquele homem coloca presentes nos seus braços. Coloca uma pulseira. Começa a colocar joias de princesa nela. Ele só colocou um adereço físico de um comportamento que ela já tinha. Ela era uma princesa. Ela sabia que era uma princesa. O seu serviço não vai te diminuir, mas apenas vai te enriquecer. O seu serviço não te diminui. Não, eu não vou trazer algo porque eu vou me diminuir, mas o Senhor disse que o maior vai servir o menor. Ou seja, aquela mulher não era menor que ele, mas ela era superior a ele. Não, irmã, isso não é bíblico, mas ela não se casou com o príncipe, ela não se casou com o patrão dele. Ela estava servindo alguém que um dia ela iria mandar naquele homem. O maior servirá ao menor. Ela estava servindo alguém que era inferior a ela, como se fosse superior. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte,
que nós temos que servir, que honrar uns aos outros, considerem os outros superior a vós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela não se considera inferior, ela se considera superior, com um espírito humilde. Eu tenho para oferecer para ele o que ele não tem. Coitado, ele não tem água e eu vou dar o que ele não tem. Ele pode até ter camelos, mas no momento, o que eu tenho é mais precioso que os dromedários dele. Eu vou oferecer água. Jesus no poço, ele vai conversar com a samaritana. O maior servirá ao menor. Ela acha que está falando com qualquer pessoa. Ele lhe pede água. Aleluia. E o comportamento dela é diferente daquela mulher da Rebeca. Mas vem cá, você é judeu, quer falar comigo que sou samaritana? Que negócio esquisito é esse? Ela não chegou servindo, sabe por quê? Porque o coração dela não estava no serviço, o coração dela estava amargurado. Ela estava triste, ela estava com a sua alma abatida. Pessoas tristes, amarguradas, com almas abatidas, não conseguem servir com alegria, independente de quem seja a pessoa que lhe pede, porque ela poderia servir ao judeu. Quem era aquele homem para que Rebeca o servisse? Mas a ela não importou, ela simplesmente serviu. Quem era Jesus para que a samaritana não servisse? Se ela estivesse com o coração de fato, de adoradora, que depois vai ser o diálogo que eles têm, mas se de fato ela fosse uma adoradora, uma pessoa curada, ela já estava servindo sem antes ele pedir. Aí começa a facção, mas vem cá, você aí tá se achando melhor do que eu para eu te servir? Ela não faz isso. Ela faz isso, a samaritana, mas Rebeca não. Não coloca a mão na cintura e pergunta se achando melhor do que eu para eu te servir. Não, ela vai lá e serve. Aleluia. A palavra diz em Filipenses que ele se esvaziou. Não queremos nos esvaziar. E por isso não conseguimos servir. Porque achamos que o púlpito, que o altar, ou lá fora mesmo, quando somos pessoas bem-sucedidas, nós temos que ser apenas servidos e não temos que servir a ninguém. Mas a Bíblia nos ensina o contrário. Quanto mais você tem, mais você vai ser cobrado. Maior for a sua honra que você recebe da parte de Deus, ou lá fora na terra, maior vai ser a cobrança que vai recair sobre você. As pessoas apenas observam a grandeza de pessoas, de homens e mulheres grandes, sejam de Deus ou sejam homens e mulheres de negócios, mas não sabem o tamanho da responsabilidade que eles carregam sobre si. Nós fomos chamados ao serviço, a prestar serviço. Você está aqui hoje e alguém está te servindo. É o Espírito Santo? Glória a Deus. Mas através de alguém. E você está aí recebendo para também oferecer algo a alguém. Seja quem te serve hoje ou quem está lá fora esperando para ser servido. O que nós estamos aqui fazendo é cultuando ao Senhor para recebermos da parte de Deus, para devolver. Amém. A quem muito é dado também vai ser cobrado. O filho pródigo, ele volta para a casa do seu pai porque ele entende que as riquezas dele, Aleluia. financeiras, materiais, não superavam aquilo que ele recebia na casa do pai. E ele vai dizer assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Aleluia. Porque Glória os a Deus. servos do meu pai comem melhor do que eu. Oh, Ou seja, aleluia. aquele homem sabia tratar muito bem os seus servos. Ou seja, ele tratava muito bem os seus servos. Quais são as pessoas que Deus colocou na sua caminhada para você servir? Como você está servindo? Como é que está o meu e o seu serviço? Saiba que o serviço que nós prestamos ao outro não é para o outro, é para Deus. Aleluia. O que você louva aqui? Qualquer hino para Deus serve, não. Você tem que ter a preocupação do que você vai cantar, vai edificar alguém que chegou quebrado Meu aqui. Deus. Eu preciso ter a convicção de que o versículo que eu vou ler vai edificar alguém que chegou aqui arrebentado. Glória a Deus. Não é para mostrar o quanto eu sou senhora acima de quem está sentado. Não, mas do quanto eu sou serva. Aleluia. Do quanto eu posso prestar um bom serviço. Do quanto você pode sair daqui muito bem alimentado para ficar nutrido espiritualmente e não morrer na sua caminhada. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que prestar um bom serviço. Sabe por que também muitas pessoas estão esfriando espiritualmente e entram
por essas portas ou outras portas de outras igrejas. Sabe, você vai na consagração, você está quebrado, você vou ouvir uma palavra. Eu não sei vocês, mas tem acontecido isso comigo. Às vezes, da forma que eu entrei, eu falo, Espírito Santo, não teve uma palavra da parte de Deus. Nada revelado pelo teu Espírito Santo. Não teve um louvor movido por ti. Porque estão fazendo o serviço de qualquer jeito. Estão ministrando no altar de qualquer jeito. Estão esquecendo que a essência do Evangelho é o Espírito Santo. Não é na carne, mas é o poder do Espírito Santo. Se eu falar para você, simplesmente pregar na minha carne, com o meu conhecimento, é enfadonho, é cansativo. Mas se for uma palavra direcionada pelo Espírito Santo, você saberá o que fazer com essa mensagem. Se o seu coração também estiver disposto. Porque existe também um outro ponto. Tem pessoas que não querem ser servidas. Tem pessoas que não gostam de ser servidas, mas só querem servir. Não, meu cardápio é melhor que o seu, eu quero mostrar que o meu menu tá bom. O seu não tá muito legal, não. Tem gente que não gosta de sentar e ser servido. Aleluia. Mas nós temos que ser como salmista. Preparas uma mesa. Aleluia. Glória a Deus. Na presença dos meus inimigos. Ele prepara uma mesa para mim e para você. Quando nós formos arrebatados, estaremos diante de uma mesa. Nós seremos servidos por Ele. Você não vai para o céu para servir, mas para ser servido, para cear com o seu mestre. Aleluia. Tem gente que não gosta de ser servido. Jesus vai ensinar isso para os seus discípulos. Quando Ele vai lavar os pés deles, Ele vai se despir espiritualmente e fisicamente. Ele fica nu, humilhado. Ninguém humilha Jesus, Ele se humilha. E esse é o nosso problema. Sentimos muita dor da humilhação porque nós não nos humilhamos em primeiro lugar. Porque se eu me humilho, quando o outro vier me humilhar, pode até doer. Mas não vai doer tanto, porque eu já me dispus a ficar humilhada. Não diante do homem, mas diante do Senhor, aquele que me justifica. Glória a Deus. Tem gente que não quer ser servido. Porque Pedro vai ser servido por quem? Por Jesus. Mestre, não. Você lavar os meus pés? Não, me lave. Tu és mestre, você é um rabino. Psh, calado, Simão. Se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Meu Deus. Se eu não lavar você, se eu não te servir, você não pode servir a ninguém. Porque você tem que aprender para começar a ensinar e a fazer. Deixa eu te ensinar a servir para você servir com excelência. Nós não queremos sentar para sermos servidos e estamos servindo de qualquer jeito. Do jeito que a gente acha que tem que servir. Não, eu vou servir do meu jeito. Não, irmão. O negócio aqui não é para você, não. O negócio aqui é para Deus. Glória a Deus. É para o Senhor. E nós temos que entender que nós estamos fazendo algo que é espiritual. Temos que ter esse discernimento. Você pode olhar os seus irmãos, você pode olhar para eles e se relacionar com os seus olhos carnais. Você pode se relacionar com essa matéria que você vê. Mas, irmão, a pregação, o louvor, qualquer coisa, a água que é servida no altar tem que ser algo espiritual. Porque aqui entram pessoas cativas que só Deus é que sabe como é que elas entraram aqui. O serviço tem que voltar a ser espiritual. Glória a Deus. Eu me converti ontem e já estou fazendo coisa que eu nem sequer fui ministrado e ensinado. Não, irmãos. Nós temos que ser limpos, tratados. Jesus com os seus discípulos, ele chama os discípulos. Ele chama os discípulos, ele os escolhe. E passa alguns anos com eles. Para limpar, para serem libertos, para serem tratados, porque eles não estavam prontos para fazer nada. Eles iriam acabar com a obra de Jesus. Um queria que orasse, matasse os outros. O outro pegou a espada, cortou a orelha. Mas Jesus foi paciente para ensinar. Aleluia. Nós podemos ministrar, podemos fazer, podemos. Mas com o coração de filhos que realmente estão fazendo algo para agradar ao Pai, para agradar ao Senhor, o bispo da nossa alma, o nosso sumo sacerdote perfeito, que foi morto por nós,
Essa tem que ser a nossa consciência. Trouxe a sua oferta, traga, sabendo que não é para o homem ver o quanto você está ofertando, o quanto você fala em línguas, o quanto você é espiritual. Isso não é para o homem ver, isso é para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O filho mais velho ficou ali querendo mostrar serviço. Tem gente mostrando serviço demais na carne, mas não está agradando a Deus. Nós precisamos ser mais espirituais. Eu quero terminar a mensagem, vou ser breve, para não cansar ninguém. E o Senhor vai dizer para aquela samaritana, porque ela começa a indagar ao Senhor. Mas vem cá, qual é o lugar de adoração? Uns dizem que é lá, outros dizem que é cá. Como que vai ser? E o Senhor Jesus vai dizer que a adoração é para aqueles que o adoram em espírito Aleluia. e em verdade. Aleluia. É muito mais que você mostrar no seu corpo uma dança. É muito mais que você mostrar para o homem o quanto você prega gritando, ou você canta alto, ou quanto você fala alto em mistério. É muito mais que isso. Mas o quanto o seu espírito está inclinado para verdadeiramente adorar ao Senhor. Aleluia, Pai. Romanos vai dizer que nós temos que prestar um culto racional. Nós não vamos sair do corpo para adorar a Deus. Estaremos aqui no corpo, com o Espírito junto e adorando racionalmente aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. Glória a Deus. Eu vou adorar sabendo o que eu estou fazendo. Eu vou cantar em línguas, eu vou dançar, bailar, sabendo o que eu estou fazendo. Aleluia. O meu intelecto, eu não vou ser apagada daqui. Eu vou adorar. A não ser que o Senhor queira me arrebatar em espírito, é outra coisa. Mas nós temos que fazer cultos racionais a Ele, entender o que nós estamos fazendo. Estamos prestando qualquer culto para qualquer Deus. Irmãos, o Deus que nós servimos não é qualquer Deus. Aleluia. Ou você serve qualquer Deus, mas não é o Deus do céu. Nós temos que voltar e desejar também o serviço. Não deseje, irmão, vir toda segunda-feira e ficar sentado e só apenas ouvir a palavra, porque vai chegar o tempo em que você vai servir. Porque há um tempo para tudo. Há um tempo que você vai ficar sentado, você vai ouvir, vai ser ministrado, mas isso é para um propósito, para você ser livre, liberto, para se levantar, para servir os seus irmãos. Todos fomos chamados e cada um de nós tem um dom especial de Deus. Ele não deu só para mim, Ele não deu só para a pastora, Ele não deu só para o irmão que está aqui. Ele deu para cada um de nós. Ele entregou dons aos homens. Aleluia. Jesus não foi egoísta. Tem gente que é egoísta, quer fazer tudo. Jesus não foi assim. Ele ensinou os seus discípulos. Ele ensinou Aleluia. para que eles tivessem participação no reino do Pai. Glória a Deus. Ele quer que eu e você sejamos participantes. Ele podia despertar os seres humanos, cada um por um, dando um sonho para cada um deles, levando um anjo, ele tem exércitos de anjos para falar, mas não. Ele escolheu pessoas como nós, fracas, debilitadas, para anunciarmos o evangelho da paz, que cura, liberta, transforma. Que Aleluia. possamos fazer como aquele homem, ter um coração que teme a Deus, orar ao Senhor, ter uma oração revelada pelo Espírito Santo. Glória a Que Deus. possamos fazer como Rebeca, que estava alinhada àquilo que Deus esperava Aleluia. dela. Ela estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E não desanime se você está ali como servo fiel, servindo, ministrando, colocando a sua água, derramando a sua água. Você está ali como uma fonte, um rio de águas vivas, como estava a Rebeca, fluindo, 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 fluindo. Mas ninguém está vendo uma hora. O Senhor, Ele vai te honrar. Ele vai estender o cetro dele. Ele vai colocar os pendentes em você. Meu Deus. Foste fiel um pouco, sobre o mundo te colocarei. Aleluia. E ainda que não seja aqui na terra, a honra que nós esperamos, que venha a ser na glória, no céu, na Glória eternidade. a Deus. Quando Ele olhar nossas mãos, Ele possa se alegrar e trocar as minhas e as suas vestes, colocar uma coroa em nossa cabeça, porque aquele que for fiel até a morte, Ele vai dar a coroa da vida. Aleluia. Glória Que não a Deus. venhamos desmaiar, desfalecer na fé. Que não venhamos desfalecer no serviço, sermos murmuradores. Eu faço tanto, mas Deus não vê.
está fazendo para Deus, irmão, continua fazendo com excelência, porque é para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vista a sua melhor roupa, cante a melhor canção, adora Ele com a melhor pregação. Faça para Deus. Mas, irmã, toda vez que eu prego bocejam, tão inquieto, faça para Deus, não é para o homem, é para o Senhor. Não gosto da minha pregação, não importa se não gostam. Meu irmão, você pode até não gostar, mas não é para você que eu estou pregando, é para Ele. E Ele é que sabe a direção da mensagem para cada coração. O povo no deserto também não gostava de maná. Estava injuriado porque estava comendo maná. Mas vinha de Deus. Era o pão vivo. Era o que Deus estava enviando. Inclusive como símbolo do que iria vir. O filho dele, o pão vivo que desceu do céu. Que nós possamos continuar. Irmã, mas não gosto do que eu louvo. Não é para o outro. Faça, louve, ministre, porque é para Ele, porque Ele sabe quem é que vai ser liberto através da sua adoração. Quando pregamos, cantamos, ministramos, servimos água com a intenção de agradar quem está recebendo, pode ter certeza, a voz pode até sair bonita, a pregação pode sair maravilhosa, mas não vai ter cura, libertação e salvação. Mas a voz pode ter sido até meio feia, a canção foi até meio estranha, a pregação foi mais ou menos, mas se tem o poder do Espírito Santo, a palavra foi enviada e ela não voltará vazia. Ela vai cumprir, ela vai fazer aquilo para o qual foi enviada. Glória a Deus. Faça para o Senhor, adore a Ele. Davi estava com a harpa. Eu não sei se ele tocava bem, mas eu sei que ele tinha a unção do Espírito Santo. E a unção que ele tinha fazia com que o espírito mal se apartasse de Saul. Pega a harpa, pega o cântaro. Eu não sei qual foi a arma, qual foi o utensílio que ele te deu, mas faça, sirva, ministre com o coração voltado para agradar ao Senhor. Amém? Eu quero orar por você. Amigo Espírito Santo, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te louvar pela tua mensagem. Eu quero te louvar porque essa palavra não é minha, é tua. Deus, eu te peço, nos perdoa, porque se nós estamos ministrando algo do Senhor de qualquer maneira, está te entristecendo, Pai. Eu te peço perdão por estar fazendo de qualquer maneira, mas eu te agradeço por essa graça de nos ensinar como fazer. Porque o filho corrige o filho que ama. E aquele que acha que não pode receber a correção é porque não é filho, é bastardo. E eu não quero ser bastardo, eu quero ser uma filha amada do Senhor. Pai, nos corrija. Pai, se existe alguém tímido aqui que não está servindo com o seu cântaro na mão porque acha que é insuficiente, Deus, desperta esse homem e esta mulher que foi chamado para ministrar, para servir o Senhor, mas está com vergonha, está tímido, se acha incapaz. Deus, que haja libertação nessa noite. Liberta o entendimento deste homem e desta mulher. Mostra, Pai, que é o Senhor que capacita na caminhada. Espírito Santo, que o nosso coração não venha a ser medroso, que nós venhamos a entender, Pai, que somos apenas servos. Servos, que não venhamos ser servos inúteis, Pai, mas que possamos ser servos úteis do Senhor. Pai, nos ajuda, nos guia, Espírito Santo, que a nossa oração venha a ser uma oração revelada pelo Espírito. Uma oração no Espírito e não uma oração que agrada a nossa alma, agrada a nossa carne, mas nem sequer fala com o Senhor. Espírito Santo, desperta pessoas que estão adormecidas aqui neste lugar. Dormem adormecidos, Pai. Espírito Santo, que haja, Senhor, que haja libertação. Pai, que possamos entender o que Cristo fez naquela cruz. Que não venhamos de servir para esperar presentes. Mas quando de repente, Pai, estivermos fazendo sem nem sequer esperar, o Senhor venha nos presentear. Porque a tua palavra também diz que aquele que leva a semente, gemendo, chorando, voltará sem dúvida com seus molhos. Iremos voltar com aquilo que nós estamos plantando, porque a tua palavra diz que há recompensa. Deus, nos abençoa, que possamos sair daqui mais leve,
Glória a Deus. mais ungidos, mais ousados, com mais entendimento de quem nós somos, príncipes e princesas. Que possamos servir, Pai, sem julgar a aparência, possamos servir pobres, possamos servir ricos, sem desejar nada de ninguém, mas apenas aquilo que vem de Ti. Espírito Santo, nos ajuda a sermos servos de valor na Tua presença. Glória a Deus. É o que eu te peço, é o que eu te oro. Pai, que o Teu trono venha a ser todos os dias estabelecido em nossas casas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu agradeço a oportunidade que eu me Aleluia. Glória a Deus.